Aleluia. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Não vamos quebrar os espíritos. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar com esta presença maravilhosa. Amém? Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Boa noite, irmãos. Agora ouvi. Boa noite. Paz. Irmãos, é um prazer estar convosco hoje à noite. É difícil, é complicado estar à noite normalmente. Mas hoje é com prazer que estou convosco. E estamos a iniciar aqui uma nova série proposta pelo pastor Adriano, que ele é que está à frente dos cultos agora do domingo à noite durante este mês de março, correto? E é acerca de este mês o pastor Adriano propôs-nos falar acerca das nossas emoções, da cura das nossas emoções. E para falar desse tema eu escolhi aqui como textos iniciais 2 textos do apóstolo Paulo. Já ouviram falar no apóstolo Paulo? Já? O apóstolo Paulo escreveu numa carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 20, ele escreveu assim: Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo estava a assumir uma fraqueza que ele tinha, que já não era ele que conseguia dominar, mas que muitas vezes era o pecado que fazia com que ele fizesse aquilo que ele no fundo até não queria fazer. Outro versículo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, palavras de Paulo, também ele assim. Paulo estava a contar que tinha um espinho na carne, que o vinha esbofetear para que ele não se gloriasse das revelações que tinha recebido. E ele pediu a Deus: ó Deus, tira-me isto, tira-me esta coisa que me incomoda, que me vem aqui molestar constantemente. Quantas vezes nós não fazemos uma oração parecida? E sabe o que é que Jesus respondeu a Paulo? Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder de quem? O de Jesus, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, disse o Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo aqui admitiu que, se no primeiro versículo ele admitiu fraqueza, neste segundo versículo ele admitiu dependência. Ele reconheceu que era limitado, que tinha os seus limites, mas que era na dependência de Deus que ele queria viver e que ele queria ir mais longe. E este é o tema da minha mensagem de hoje. É admita as suas fraquezas e limites. Amém? Admita as suas fraquezas e limites. Agora cada um de nós vai dizer, não para o que está ao seu lado, vai dizer para si mesmo, está bem? Não olhe para a pessoa que está ao lado. Diga para si mesmo: admite as tuas fraquezas e limites. Sabe, irmãos, vou-vos contar um segredo que eu acho que os irmãos não sabem. Deus ama usar pessoas fracas. Sabiam, irmãos? Deus ama usar pessoas fracas. Pessoas cheias de defeitos. E todos nós temos fraquezas, dores e limitações. Todos nós temos.
Ainda agora, tempo antes de subir ao púlpito, recebi a notícia de um familiar querido que está no hospital. Muito mal. Mas apesar das fraquezas, das dores e das limitações, o Senhor quer usar cada um de nós com as nossas fraquezas, com as nossas dores, com as nossas limitações. Porque na verdade todos nós somos uma mistura de defeitos, de imperfeições, sejam elas físicas, emocionais, intelectuais e até espirituais. Sabiam, irmãos? Quem é que aqui é casado? Quem é que está aqui com a esposa ou o esposo ao pé de si? Então perguntem lá ao seu esposo ou à sua esposa se você tem ou não tem defeitos. Pergunte lá. A ver o que é que ele vai responder. Jim, pergunta lá à Carol se ela acha que tu tens defeitos. Tem, Carol. O Jim tem defeitos. Tem? Que surpreendente. Ainda bem que é só ele. Não é? Todos nós somos uma grande mistura de defeitos, de problemas. E além disso, por vezes ainda acontecem coisas nas nossas vidas para nos enfraquecerem ainda mais. Às vezes são obstáculos financeiros, obstáculos nos relacionamentos, que ainda nos fazem ficar mais em baixo, ainda nos fazem ficar mais longe, ainda nos faz pensar assim: como é que eu vou? Como é que eu vou ser abençoado? Como é que eu vou servir ao Senhor? Como é que eu vou à presença de Deus? Como é que Deus me pode usar com todos estes problemas, estes defeitos, estas dores, estas misérias que há em mim? A pior coisa que nós podemos fazer é negar isto. Dizer, não, vocês não conhecem ninguém que diz assim, eu sou perfeito, aleluia. Pois alguém diz assim, ninguém é perfeito. Olá, o meu nome é ninguém. Não há ninguém perfeito a não ser o nosso Deus. E sabe porquê é que é perigoso nós negarmos a realidade das nossas dores e das nossas fraquezas? Porque para nós negarmos essa realidade das nossas dores, das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades, nós, quando negamos, construímos muros, construímos barreiras, construímos fortalezas. Sejam com desculpas, com processos de racionalização, e acabamos por esconder a realidade. Sabe o que é processo de racionalização, irmãos? Eu vou-vos explicar. Os irmãos nunca pensaram assim, eu hoje não vou ao culto porque eu estive a trabalhar até tarde, cheguei a casa só à meia-noite, acho que o Senhor não se vai importar se eu hoje não for ao culto. O Senhor não se vai importar, né? Se eu hoje não for ao culto, se eu hoje não for à igreja, não há grande problema. Fica para a semana, eu para a semana vou, aleluia. E nós arranjamos estes processos mentais para nos desculparmos de fazermos as coisas que devíamos de fazer. Isso são processos de racionalização. E isso só sabe o que é que isso faz? Constrói muros, barreiras, fortalezas. E sabe quem é que se vai entrincheirar nessas fortalezas? Sabe quem é que se vai fixar nessas fortalezas? Sabem quem é que vai ser o dono dessas fortalezas? O rei e senhor dessas fortalezas? Não é Jesus, não. É o outro. Eu nem vou dizer o nome dele, porque ele não está aqui. Sabem quem é que eu estou a falar, não sabem? E sabem, irmãos, porque Deus não pode usar as nossas desculpas para nos abençoar. Nunca. Porque as nossas desculpas são o quê? São mentiras. E o nosso Deus não compactua com a mentira. Por isso não adianta, só nos estamos a enganar a nós mesmos, só nos estamos a colocar mais longe de Deus quando tentamos disfarçar e ocultar que somos pessoas com defeitos. Admita, irmão. Você tem defeitos.
tem problemas, tem fraquezas, tem limitações. Mas sabe uma coisa? Não é o único. Eu também sou assim. O irmão ao seu lado também é assim. Até o pastor é assim. Amém? Não é para vocês dizerem amém. Ele é que tem que dizer amém. Então vocês vão dizer amém que o pastor também tem defeitos. Isso parece mal, irmãos. Pastor, foram eles, não fui eu. Hein? Acredite, irmãos. Deus tem uma perspectiva diferente acerca das nossas fraquezas. Sabe porquê? As nossas fraquezas não são um acidente. Não. Deus as permitiu para mostrar o seu poder através delas. Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo para que a sua glória, o seu poder se manifestasse através de Paulo. Porque se não fosse assim, Paulo podia dizer: eu, pela minha força, Paulo, consegui alcançar meio mundo, evangelizar. Não! Paulo sabia bem que ele tinha aquele espinho ali na carne. E ele sabia: não sou eu. Não sou eu. Isaías 55:9 é um versículo que toda a gente conhece, diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós pensamos: mas porquê? Porquê que eu tenho esta fraqueza? Porquê que eu tenho este defeito? Irmão, Deus quer abençoá-lo, Deus quer usá-lo apesar desse defeito. Mas tem que o admitir, que o assumir. Porque Deus usa pessoas com defeito e Deus permitiu os seus defeitos e as suas fraquezas para, através dele, manifestar a sua glória. Os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. As nossas fraquezas, elas permitem que nós demonstremos dependência de Deus. As nossas fraquezas fazem com que toda a glória seja dada a Ele. Os nossos limites fazem com que os nossos feitos, as nossas realizações, aleluia, não sejam de facto nossos. Sejam dele. Os nossos limites permitem que o Deus sem limites se manifeste nas nossas vidas. Irmão, admita as suas fraquezas e os seus limites. Não seja autossuficiente. Eu espero um bocadinho, porque às vezes demora um bocadinho a vir o slide. Hein? Não seja autossuficiente. Deus não se impressiona com a força da autossuficiência de ninguém, sabia? Não. Você não pensa: eu consigo fazer, Senhor, não preciso da tua ajuda, eu consigo ir, Senhor. Não, Deus não se impressiona com isso, não se impressiona nada. Sabe porquê? Porque a autossuficiência é apenas uma outra forma, uma outra manifestação de orgulho. E nós, para sermos abençoados, primeiramente, temos de reconhecer, lá está, as nossas fraquezas, os nossos defeitos e os nossos limites. Mateus 5:3, Jesus disse assim, foi logo no início do Sermão do Monte. O que é que Jesus disse? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Porquê é que Jesus disse isto? Porque as pessoas pobres são pessoas vazias, sem posses, que não têm nada seu. E Deus usa pessoas pobres porque as pessoas pobres não estão cheias, estão vazias, e então Ele as pode encher. Admite, irmão, as tuas fraquezas e limites, para que estejas vazio de ti mesmo
e possas ser cheio do Espírito de Deus. Deus é especialista, é mesmo, em usar pessoas imperfeitas. Não há um único homem perfeito na Bíblia, a não ser o Senhor Jesus, que tenha sido usado por Deus. Todos os homens da Bíblia e da história da Igreja, que foram grandemente usados por Deus, todos eles tinham duas características: fraquezas e limites. Fraquezas e limites. Agora, irmão, não penses que és especial por teres fraquezas e limites. És mais um. Agora, aquilo que pode fazer a diferença na tua vida, para seres abençoado ou não, para seres curado ou não, é admitir as tuas fraquezas e limites. Sabe, irmãos, se Deus só usasse pessoas perfeitas, nada no reino de Deus se realizaria. Nada. Porque todos aqueles que empreendem, que pegam no arado para levar o reino de Deus para a frente, todos eles são imperfeitos. Por isso Deus não está à espera que tu te tornes perfeito para te juntares ao reino de Deus. Deus não está à espera que tu te tornes perfeito para te dispores a servir no reino de Deus. Deus quer apenas uma coisa: obediência. E mesmo a nossa obediência, meus queridos, nunca é total. Nunca é perfeita. Mas estamos aonde? Estamos na luta. Amém? Estamos na luta. Por isso, irmãos, admite as tuas fraquezas e limites. Não escondas por trás da autossuficiência, porque isso é orgulho. Deus quer usar pessoas imperfeitas para que seja a sua glória engrandecida. O apóstolo Paulo admitiu e ensinou isso mesmo. Ele recusou, a certa altura, em ser feito Deus, a ser adorado. Porque toda a glória deve ser dada ao Senhor. Vamos lá ler Atos capítulo 14, versículo 15. Diz assim, ainda tem tempo. Estava ali a olhar para o relógio, mas acho que ainda tem tempo. Homens, por que é que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O que é que o apóstolo Paulo disse? Nós também somos humanos como vocês. Olha, irmãos, vou-vos dar um alerta. Nunca endeusem pregadores. Nunca idolatrem pregadores. Há irmãos que por vezes eu ensino, aquele pastor, glória a Deus, aleluia. Dali vem unção. Não faças isso. Você não sabe a vida do homem. Sabe, é um ensino que eu estou constantemente a dar quando faço discipulados, que ainda ensino pessoas, porque eu já vi pessoas a destruírem a sua vida por causa disto. Há uma prática muito triste de pessoas que gostam de dar profecias sobre a vida de outras pessoas. E depois as pessoas aceitam essas profecias, seguem atrás dessas profecias e destroem a sua vida. Conheço uma pessoa que destruiu a sua vida, tinha negócios, tinha um bom emprego, ganhava bastante dinheiro, mas foi atrás de uma profecia que dizia que ele ia ter o seu negócio e queria prosperar e que ia ser rico. Então saiu do seu emprego, foi abrir o negócio e adivinha, correu tudo mal. Sabe, irmãos, o fruto do Espírito deve prevalecer sempre sobre o dom do Espírito.
E o fruto do Espírito é o quê? Gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, etc. Como é que eu sei que alguém tem o fruto do Espírito na sua vida? Como? Quando eu conheço a pessoa, quando eu estou próximo e sei, não, o pastor Enéas é um homem que tem o fruto do Espírito. Então, se o Senhor o usar numa profecia para a minha vida, eu posso receber essa profecia. Agora, receber profecias e fruto e dom, manifestações do Espírito de quem nós não conhecemos, cuidado. Porque o fruto deve sempre prevalecer sobre o dom. Sabe porquê, irmãos? Porque o diabo pode imitar o dom do Espírito. Mas há uma coisa que o diabo não consegue imitar, que é o fruto. Porque o primeiro elemento do fruto do Espírito, sabe qual é? É o amor. E o diabo é incapaz de amar alguém. Não aceite manifestação de dom do Espírito sobre a sua vida de alguém que você não conheça. Que você não saiba que essa pessoa manifesta na sua vida o fruto do Espírito de Deus. Amém? Foi aqui um parêntese, porque estávamos a falar nisto de aceitarmos que somos apenas humanos. Sabe uma coisa, irmãos? Vou desafiar-vos a baixarem as defesas, a baixarmos as nossas defesas. Baixe as suas defesas. Sabe qual foi a fraqueza de Moisés? Foi o seu temperamento. Sabe qual foi a fraqueza de Gideão? Foi a sua baixa autoestima. Sabe qual foi a fraqueza de Abraão? Foi o medo. Sabe qual é que foi a fraqueza de Davi? Foi o sexo. Sabe, João, o filho do trovão, ficou conhecido como o discípulo do amor. Deus usa as pessoas mais imperfeitas e com as fraquezas mais estranhas. Mas estes homens tiveram que baixar as suas defesas. Porque quando nós baixamos a guarda, retiramos as defesas, destruímos as fortalezas onde o inimigo se pode barricar nas nossas vidas. Irmão, partilhe as suas fraquezas. Vá ter com os seus pastores, com os seus evangelistas ou com os seus presbíteros e confesse as suas fraquezas. Peça ajuda. Precisamos de expor as nossas fraquezas, de baixar a guarda. Eu sei que isto é difícil, que isto custa caro, mas eu tenho a certeza que esta é a vontade de Deus. Irmão e irmã, você até já pode ter sido rejeitado, mas tenha certeza e fé que Deus o acolherá. Paulo falou das suas fraquezas de maneira bem aberta nas suas cartas. Sempre se expôs. Não fale com Deus. Fale com Deus sobre as suas falhas. Provérbios 18, 23 é claro que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Fale com Deus sobre as suas falhas. Mas seja também honesto com Deus acerca dos seus sentimentos, daquilo que sente. Nós não estamos sempre felizes e contentes, não! No meio da tempestade, crente não é doido para estar sempre... Eu estou a levar com tempestades na cara. Não é assim, não. Nós ficamos tristes quando é a altura. Senão a Bíblia também não dizia para nós nos entristecermos com os que se entristecem e alegrarmos com os que se alegram, caramba. Portanto, quando há momentos difíceis, nós podemos estar tristes. Devemos é de ser honestos acerca dos nossos sentimentos. Que no Salmo
39:2 diz: enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, a minha angústia apenas aumentou. Por isso, fale, seja honesto com Deus acerca dos seus sentimentos. Mas fale também com Deus acerca das suas frustrações. Cristão é frustrado, às vezes é. Quer um exemplo? Olha aí o apóstolo Paulo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, assim eu continuo fazendo. Isto é ou não é uma expressão de frustração? É. Admita suas fraquezas e limites. Fale com Deus sobre as suas falhas. Fale com Deus sobre os seus sentimentos. Fale com Deus sobre as suas frustrações. Fale com Deus também sobre os seus medos. E eu vou convidar o grupo de louvor a subir, estamos quase a terminar. Fale com Deus sobre os seus medos. Porque por vezes nós também temos medo. A diferença entre o cristão e outro é que o cristão, com Jesus, com Deus ao seu lado, ele sabe que pode enfrentar o medo. Porque o corajoso não é aquele que não tem medo. Isto já toda a gente ouviu. O corajoso não é aquele que não tem medo. Aquele que não tem medo é tonto. O corajoso tem medo. Apesar do medo, vamos em frente. Mas não é a maluca. É com Deus, com Jesus. 1 Coríntios 2:3, o apóstolo Paulo disse assim: e foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Irmãos, fale com Deus sobre as suas preocupações. Deus quer ouvir as tuas preocupações, aquilo que te inquieta. Salmo 55:22 diz assim: entregue as suas preocupações ao... Vamos lá ler outra vez, todos juntos. Entregue. E Ele vai fazer o quê? Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Não fique calado. Não é para ficar em silêncio, para ficar em oculto. Não é para ficar escondido. Não é para ficar encolhido. Exponha, fale com Deus, seja honesto, procure ajuda. Seja honesto, fale com Deus sobre as suas falhas, sobre os seus sentimentos, sobre as suas frustrações, os seus medos e as suas preocupações. Porque quanto mais honestos formos, quando falamos com Deus, mais da sua graça transformadora nós iremos receber. Amém? Vamos lá repetir isto. Eu vou repetir isto para os irmãos ouvirem bem. Está ali escrito: quanto mais honesto nós formos quando falamos com Deus, mais da sua graça transformadora iremos receber. Quanto mais honestos, vamos ficar em pé, irmãos. Fechar os olhos, inclinar a cabeça. Jacó foi um homem manipulador. Enganou o irmão, enganou o pai. Passou a sua vida a conspirar e a fugir das consequências. Mas certa noite ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus através da pessoa de um anjo. E sabe o que é que Jacó disse? Jacó pegou: não te deixo enquanto não me abençoares. E Deus disse-lhe: tudo bem,
e deslocou-lhe o quadril. O que é que isso tem a ver com nós admitirmos as nossas fraquezas e limites? Deus tocou na força de Jacó. O músculo da coxa é o músculo mais forte do corpo humano. E foi ali que Deus tocou. Ele transformou a sua força em fraqueza. E ele passou a mancar e assim nunca mais foi capaz de fugir. Isto o obrigou a depender de Deus para sempre. Se queremos ser abençoados por Deus, precisamos estar dispostos a mancar para o resto da vida. A trocar aquilo que nós achamos que é a nossa força para assumirmos a nossa fraqueza. E como Deus tocou em Jacó, Deus hoje quer tocar na tua vida. E é muito simples o que eu vou dizer agora. Quem quiser trocar a sua força para admitir a sua fraqueza, quem quiser admitir a sua fraqueza, quebrantar-se e dizer: não, Deus, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho tentado viver na minha força, mas hoje, Deus, eu quero ser abençoado. Eu vou deixar aqui a minha força, o meu orgulho, e vou admitir os meus defeitos, as minhas fraquezas, as minhas impurezas, as minhas dores. Vamos orar. Vou pedir quem quiser aceitar isto, ter este toque de Deus, que venha aqui à frente no nome de Jesus, rápido, enquanto o louvor vai cantar. Não vamos estar aqui muito tempo, até porque o meu tempo já acabou. Aleluia! Vamos cantar. Vamos aqui à frente para orar. Vamos embora, irmãos. Vamos! Ninguém quer admitir as suas fraquezas, não é? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.